Bom dia, ou boa tarde, dependendo de onde é que estamos. Portanto, chamo-me Joana Bessa e sou aluna finalista de doutoramento em Zoologia na Universidade de Oxford. Infelizmente ainda não sou professora. E estudo comportamento e cultura de chimpanzés no estado selvagem na Guiné-Bissau. É a minha tese de doutoramento. Estudo maioritariamente ferramentas, mas também comportamentos sociais, etc., de forma indireta, maioritariamente através de uso de câmaras trap. Antes de mais, gostaria de agradecer à organização pelo simpático convite para estar aqui. E como o Fábio disse, hoje vamos falar, ou pelo menos tentar falar, da cultura cumulativa em animais não humanos. Então, a existência de cultura animal foi durante décadas contestada pelas mais diversas áreas de conhecimento. A cultura era algo unicamente humano e pensar que animais poderiam ter tradições era algo inaceitável. No entanto, nas últimas 2 décadas, principalmente, mais e mais trabalhos de investigação têm vindo a apresentar provas irrefutáveis de cultura em animais. Mas o que é a cultura animal? Existem dezenas, se não centenas de definições. No entanto, praticamente todas as definições concordam que para haver cultura é necessária aprendizagem social. Um comportamento cultural tem de ser partilhado pela maioria do grupo, ou seja, o comportamento é típico do grupo. E diferentes grupos terão diferente comportamento ou diferentes variações do mesmo comportamento. Há evidência de cultura animal nas mais diversas espécies, desde os peixes, a pássaros, a cetáceos, a suricatas e grandes símios, entre muitos, muitos outros. Agora que a cultura não é unicamente humana, certamente algo a diferenciar a nossa espécie de todas as demais. Cultura humana é claramente cumulativa, e isso é o que torna especial. A acumulação de ideias e conhecimentos de diferentes disciplinas e populações leva ao aparecimento de novas tradições e tecnologias. Estas alterações, que se acumulam ao longo de várias gerações e que resultam em comportamento cultural, não poderiam ser inventadas por um indivíduo de forma independente e sem milhares de anos de conhecimento, que se foi acumulando durante gerações. Portanto, uma das características consideradas unicamente humanas por Thomas Sowell e colegas é o Ratchet Effect, em que a evolução cultural apenas anda para a frente e nunca para trás, o que significa que o conhecimento não se perde e continua a evoluir constantemente ao longo de gerações. A melhor solução para um problema é sempre construída com base em conhecimento prévio, não havendo assim a necessidade de reinventar nada. No entanto, o Ratchet Effect é um pouco contestado atualmente. Então, o que é necessário para haver evolução cultural cumulativa? Necessitamos primeiro de inovação, que será responsável pela introdução de melhoramentos. Necessitamos de um método de transmissão de alta fidelidade, o que permite que a inovação seja copiada de forma exata até que haja um novo melhoramento. Necessitamos de modificação de uma tradição cultural, ou seja, que foi adquirida através da aprendizagem social, que vai então melhorar e aumentar a complexidade, eficiência, segurança ou até mesmo a conveniência dessa tradição. E finalmente, necessitamos que as melhores modificações da tradição se tornem mais frequentes ao longo do tempo em relação à tradição que deu origem ou a modificações menos complexas e eficientes. Sabendo o que é a cultura cumulativa e todas as especificidades necessárias para a existência de cultura cumulativa, será que os outros animais, para além de humanos, serão capazes de tal? Se sim, qual será o sítio mais lógico para procurar cultura cumulativa? Quais serão os melhores candidatos? Boyd e Richardson, em 1996, propõem que o canto de pássaros é o único exemplo documentado e que possivelmente haverá alguns exemplos nos nossos parentes mais próximos, chimpanzé. Portanto, em teoria, animais com uma maior diversidade cultural e que possuem uma cultura tecnológica mais complexa, tal como os chimpanzés, macaco-prego ou até mesmo os corvos da Nova Caledónia, deveriam ser ótimos candidatos.
Mas qual será a melhor forma de o fazer? Em teoria, teríamos de ser capazes de observar a emergência de comportamentos e inovações, a sua propagação e estabelecimento na população. Portanto, vamos fazer um sumário das características mínimas necessárias para um comportamento ser considerado cultural cumulativo. Naturalmente, o comportamento tem de ser cultural, isto é, tem de haver evidência de aprendizagem social. O aumento da complexidade tem de ser evidente, isto é, tem de haver uma evidência provada de que o comportamento analisado é mais complexo em relação a comportamentos ou ao comportamento que lhe deu origem, assim como um aumento de eficiência, isto é, a eficiência do comportamento tem de ser testada em relação ao comportamento ou comportamentos que lhe deu origem. E, finalmente, o comportamento apenas será considerado cumulativo se conseguir provar que a sua invenção só é possível graças a conhecimento prévio. Isto é, um indivíduo por si só não poderia inventar o comportamento. Como poderemos então testar estas características em animais não humanos? Podemos, possivelmente, observar animais no seu estado natural, realizar trabalho experimental e procurar evidência arqueológica em certos casos. Então vamos começar pelo registro arqueológico. O uso de ferramentas considerado mais complexo no reino animal é o nutcracking, ou quebrar de nozes, em que um chimpanzé coloca uma noz numa bigorna, bate nela repetidamente com um martelo até a abrir. Apenas algumas populações de chimpanzé têm este comportamento no seu etograma e há diferenças em termos de materiais usados, por exemplo, pedra ou madeira, bem como as características específicas dos próprios materiais, por exemplo, a dureza, etc., e as técnicas empregos. E estas variações são entre populações. É uma técnica que leva vários anos a ser adquirida e em que indivíduos jovens aprendem observando atentamente indivíduos mais velhos. É, portanto, considerado um comportamento cultural. As primeiras escavações arqueológicas de ferramentas líticas de chimpanzés foram realizadas na Costa do Marfim, numa zona onde atualmente os chimpanzés ainda realizam nutcracking, e foram encontrado um vestígio arqueológico com 4.300 anos. Isto significa que este comportamento foi estabelecido há milhares de anos. Mas, aparentemente, o tipo de ferramentas usado não apresenta variação ao longo do tempo, o que nos leva a supor que este comportamento sobreviveu inalterado ou com modificações mínimas durante pelo menos 4.300 anos. E, portanto, se ocorreram modificações da técnica, estas modificações não aumentaram a complexidade do comportamento e a sua eficiência. Um outro exemplo é o do macaco prego, no Brasil, também conhecido por realizar nutcracking em algumas populações que habitam zonas mais áridas. Escavações semelhantes foram realizadas e foram encontrados artefactos com 3.000 anos. No entanto, há uma grande diferença entre estes achados e os achados da Costa do Marfim. Aqui foram identificadas 4 fases distintas. Foram encontradas diferenças de tamanho, padrões de uso, grau de destruição por percussão e o uso de diferentes materiais. Os autores, no entanto, sugerem que estas alterações são provavelmente ligadas a alterações ecológicas e mudança de disponibilidade de diferentes frutos. Portanto, há evidência de alteração, mas não há evidência de aumento de complexidade ou eficiência. Infelizmente, até agora não temos mais informação arqueológica de comportamento tecnológicos do animal, isto porque a maioria das ferramentas utilizadas por animais são elaboradas através de material perecível. Vamos, por isso, passar a alguns possíveis exemplos de cultura cumulativa no estado selvagem. Mais uma vez, voltamos ao uso de ferramentas por chimpanzés, mas desta vez ferramentas perecíveis. Aqui temos o exemplo de ferramentas usadas por chimpanzés no Triângulo de Gualogo, no Congo, que representam possivelmente a comunidade de chimpanzés com o maior repertório de ferramentas em África.
Aqui analisamos uma ferramenta específica para a recolha de térmitas, como podem ver nesta figura. A ferramenta em si é muito fina e delicada e a sua ponta é modificada em forma de pincel. Portanto, os chimpanzés selecionam cuidadosamente o material específico para esta ferramenta e depois alteram-no de forma minuciosa, de forma a produzir estas pontas em pincel, antes de inserirem no termiteiro. Muitas populações de chimpanzé usam ferramentas para recolher térmitas, no entanto, não modificam a ferramenta de forma a criar um pincel. Portanto, os autores deste estudo sugerem que estas ferramentas representam uma evolução em complexidade em relação à ferramenta original, ou seja, a ferramenta sem pincel. Os autores também analisaram a eficácia da ferramenta com versus a ferramenta sem modificações e concluíram que o número de térmitas capturadas pela ferramenta modificada é muito superior. Portanto, efetivamente, há um aumento de eficiência. Este aparenta ser um caso de cultura cumulativa, no entanto, algumas dúvidas podem ser levantadas. Não sabemos se nesta população o consumo de térmitas era feito com uma ferramenta modificada no passado ou uma ferramenta simples mais primitiva, que lhe deu origem. Apenas sabemos que outras comunidades usam ferramentas não modificadas. Também não podemos dizer com absoluta certeza, devido à impossibilidade de estar em estado selvagem, se esta característica é realmente aprendida socialmente e se um indivíduo sozinho não poderia ter inventado esta ferramenta sem conhecimento prévio. Ainda nos chimpanzés, outra característica apontada como possível evidência de evolução cultural cumulativa é o uso de toolsets, isto é, o uso sequencial de um conjunto de ferramentas com diferentes funções para obter um único alimento. Diferentes comunidades apresentam diferentes toolsets. Aqui, por exemplo, temos um exemplo de um toolset encontrado no Gabão para a recolha de diferentes tipos de mel, em que temos ferramentas usadas para partir a entrada da colmeia, ferramentas usadas para alargar a entrada da colmeia e ferramentas, por exemplo, para recolher o mel. Agora aqui também alguns exemplos de ferramentas encontradas por mim na Guiné-Bissau que também apresentam diferentes alterações. Como veem aqui em cima, temos ferramentas com ponta em pincel, mas neste caso não para consumir térmitas, mas mel. No entanto, mais uma vez, não temos evidência direta de que anteriormente uma única ferramenta, mais simples ou primitiva, era usada e depois foi evoluindo em diferentes ferramentas com diferentes funções. E também não podemos concluir que um indivíduo não seria capaz por si só de criar todas estas ferramentas diferentes. Aqui temos mais um exemplo do uso de ferramentas em chimpanzés, no entanto, este tipo de ferramenta é de particular interesse, pois constitui uma ferramenta composta, ou uma meta-tool, que consiste na combinação de objetos separados para fazer uma única ferramenta. Este tipo de ferramenta foi apenas observado em chimpanzés e está associado ao nutcracking. Aqui, uma pedra, número 8, é usada como uma cunha para estabilizar a bigorna. Sem a cunha, a bigorna não tem estabilidade e não pode ser usada. Mais uma vez, temos alguns problemas de interpretação desta ferramenta. Este tipo de cunha só foi encontrado 2 vezes, portanto não sabemos se o comportamento poderia ser socialmente aprendido. A sua descoberta foi sempre feita após os chimpanzés terem abandonado o local, ou seja, a manufatura da ferramenta não foi observada diretamente, o que significa que há a possibilidade de ser acidental. E também não podemos concluir que esta meta-tool não poderia ser inventada na ausência de conhecimento prévio. Passamos então agora para um caso de ferramentas em corvídeos. Os corvos da Nova Caledónia são uma das espécies não humanas com maior repertório de ferramentas.
com uma série de ferramentas extrativas. No entanto, vamos concentrar-nos na ferramenta específica elaborada através da folha de pandanus. Os investigadores descobriram 4 tipos diferentes de ferramentas elaborados a partir desta folha. Temos as ferramentas largas, a ferramenta estreita e 2 variantes de ferramentas em escada. Então, os investigadores sugerem que estas ferramentas são um caso de cultura cumulativa, dado que a complexidade das ferramentas vai aumentando. Sugere que a primeira ferramenta inventada foi a larga, que então deu origem à ferramenta estreita e à ferramenta em escada. A ferramenta em escada, por sua vez, sofreu alterações e, em vez de uma única escada, passou a ter múltiplas escadas. Os autores sugerem que este aumento de complexidade está também associado a um aumento de eficiência. No entanto, não o testaram. A ferramenta mais usada é a mais complexa, ou a considerada mais complexa, com múltiplas escadas. No entanto, diferenças em altitude parecem estar associadas ao uso de diferentes versões desta ferramenta. Portanto, possivelmente há uma explicação ecológica. Adicionalmente, sabe-se que, pelo menos em parte, os corvídeos têm uma predisposição genética para usar ferramentas. Por isso, não podemos confirmar se há uma transmissão social destes tipos diferentes de ferramenta. É claramente aparente que uma das maiores dificuldades em estudar cultura cumulativa em animais é a falta de evidência de uma ferramenta ancestral, assim como a falta de evidência de aprendizagem social. O próximo exemplo resolve ambos os problemas. Então, o que estes investigadores presenciaram em Budongo, no Uganda, é algo extremamente raro. Em tempo real, viram a alteração de uma ferramenta. A esponja de folhas, usada para beber água em todas as populações estudadas de chimpanzés, foi alterada. Um indivíduo, em vez de utilizar a técnica universal da espécie, em que várias folhas são recolhidas, dobradas e usadas para recolher água de um buraco, usou um pedaço de musgo, que por si só já possui características absorventes, e introduziu num buraco de água. Os investigadores observaram então que durante um curto período de tempo, os indivíduos socialmente mais próximos do inventor adotaram esta nova técnica. E, passado mais algum tempo, a maioria do grupo preferia esta ferramenta à esponja de folhas. Esta rápida difusão prova aprendizagem social. E mais tarde, através de testes, ficou provado que a esponja de musgo é mais eficaz do que a esponja de folhas, como podem ver aqui neste gráfico. Portanto, há um claro aumento de eficiência. No entanto, será que podemos dizer que há um aumento de complexidade? A ferramenta é muito rudimentar. Aliás, comparada com a ferramenta anterior, há menos passos para a produzir, enquanto que a outra tem que se recolher certas folhas e dobrá-las de certa forma para criar uma superfície absorvente. No musgo, o musgo por si só já é absorvente, portanto não necessita de nenhuma alteração. No entanto, claramente as propriedades do material são tidas em conta. Estes são alguns dos melhores candidatos à cultura cumulativa no estado selvagem. No entanto, vou agora apresentar rapidamente alguns exemplos experimentais. Ferrer e colegas pretendiam estudar a evolução do canto dos pássaros. Retiraram ovos de mandarim de populações selvagens e criaram-nos em isolamento. Nestes espectrogramas, podemos ver o tipo de canto e sílabas usados pelos mandarins selvagens e o tipo de canto e sílabas usados pelos pássaros criados em isolamento. Como podem ver, o tipo de sílabas usado é semelhante, mas estruturalmente o canto dos indivíduos isolados é muito mais simples. O próximo passo da experiência foi tornar cada pássaro isolado no tutor de um novo pássaro naive. Este pássaro naive passa então a tutor de um novo pássaro e por aí adiante.
O que vai acontecendo é que cada pássaro naive aprende as sílabas do tutor, mas repete-as de forma diferente, por exemplo, encurtando-as, mas raramente omitindo-as, e vai acrescentando novas sílabas. Ao fim de 3 ou 4 gerações, o canto do indivíduo naive era mais semelhante ao canto do indivíduo selvagem. Esta experiência demonstrou a invenção, aprendizagem e acumulação de conhecimento. No entanto, visto que evoluiu no sentido do canto selvagem, isso sugere que a evolução não será aberta, ou seja, há um ponto em que deixará de evoluir, que será o canto selvagem. Claramente ainda não conseguimos encontrar um único exemplo que esteja livre de dúvidas. Será que nos estamos a focar na espécie errada? Será que nos estamos a focar nos comportamentos errados? Então, Sasaki e Biro resolveram estudar pombos-correio e as suas rotas de voo de regresso a casa. Para isso, soltaram um pombo-correio longe de casa e deixaram-no voar de volta. Esse pombo foi depois solto com um indivíduo naive e voltaram juntos para casa. O segundo pombo foi então solto com um novo pombo naive e por aí fora. Cada par de pombos voou 12 vezes. Como controle, tinham também um pombo que voou sempre sozinho e um par de pombos que voaram sempre juntos. Então, ao analisar os voos, como podemos ver neste mapa, os pares experimentais foram alterando a rota de voo ao longo das gerações, enquanto que há uma alteração mínima no par controle e nenhuma alteração de rota no controle solitário. Isto demonstra que sempre que foi introduzido um novo indivíduo no par experimental, foi introduzido também inovação. No entanto, o que se pretende testar é a eficácia da rota. A rota mais eficiente será a rota mais curta e, portanto, a rota em linha reta de ponto A a ponto B. Novamente, olhando para os mapas, conseguimos ver que a cada geração, a linha da rota torna-se mais próxima da linha reta até chegarmos à geração 5, que é apresentada em preto, que é praticamente uma linha reta. Isto claramente demonstra que a cada geração acumulou informação da geração anterior e foi adicionando um pouco mais de conhecimento, culminando depois numa rota mais eficiente. Entretanto, nos grupos de controle, onde não houve informação extra ganha, a rota manteve-se inalterada, principalmente no indivíduo que voa sozinho. Finalmente, falarei de um estudo recente e semelhante ao voo dos pombos-correios. Neste estudo, investigamos um movimento de grupo de carneiros selvagens e alces na América do Norte. Estas comunidades foram transladadas e, portanto, deixaram de migrar, devido à falta de conhecimento da zona para onde foram. Joana, só para te informar que restam 5 minutos. Okay. No entanto, após várias décadas e gerações, estes grupos de animais começaram a migrar. Com o passar das gerações, as rotas migratórias tornaram-se mais eficientes, ao que os investigadores chamaram Green Wave Surfing. Ou seja, cada nova geração migratória foi acumulando conhecimento recolhido pela geração anterior sobre a ecologia, a sazonalidade e disponibilidade de alimento. E, portanto, a rota migratória começou a ser mais eficiente da forma como chegavam a sítios com comida. Tal como no exemplo anterior, há uma acumulação de conhecimento, tornando a migração mais completa e mais eficiente. Vamos então rapidamente ver se algum dos exemplos aqui referidos satisfaz todos os requisitos de cultura cumulativa. Então, o comportamento é cultural. Como vimos, em vários casos, a aprendizagem social é inferida, como no caso do uso de ferramentas, por exemplo. E, noutros casos, o comportamento é, pelo menos em parte, predisposto, como no exemplo dos corvos. Há um aumento de complexidade. Então, este é um grande problema quando estudamos ferramentas, por exemplo, pois o registro arqueológico é limitado e situações como a criação de esponja de musgo são extremamente raras e difíceis de observar. Há um aumento de eficiência, testado em alguns casos, mas não testado noutros. Há claramente um aumento de eficiência em vários exemplos.
e o aparecimento é apenas possível graças ao conhecimento prévio. Este ponto é difícil de provar na maioria dos casos. De todos os casos apresentados, aqueles que aparentam satisfazer todas as condições são os últimos 2 casos, o voo de pombo-correio e a aprendizagem de rotas migratórias. Portanto, é possível que, de facto, nos estejamos a focar nos tipos de comportamento errado. Não porque, inequivocamente, não existe cultura acumulativa no uso de ferramentas, por exemplo, mas porque é praticamente impossível de provar todos estes requisitos. De qualquer forma, mesmo que aceitemos que a cultura animal pode de facto ser cumulativa, não há dúvida de que não evolui com a mesma rapidez e universalidade da cultura humana. Então, será que há algo que realmente nos torna únicos? Dean e colegas compilaram uma série de hipóteses que, em parte, podem explicar esta clara diferença entre humanos e não humanos. Desde diferenças cognitivas, como por exemplo o conservadorismo, em que animais não humanos têm uma menor tendência para a inovação, escolhem continuar a usar soluções que sempre usaram, mesmo quando apresentados como uma solução melhor. Também a pró-socialidade, que é uma característica tão comum na espécie humana e que aumenta a oportunidade de aprendizagem, mas rara em não humanos. Também diferentes estratégias de aprendizagem social, como por exemplo a conformidade, em que os animais não humanos tendem a adquirir o comportamento mais comum do grupo, diminuindo a probabilidade de variação e inovação. Entre muitas outras que infelizmente não temos tempo para explorar agora. Em termos metodológicos, existem vários entraves no estudo de cultura cumulativa em não humanos. É possível que a capacidade cognitiva de um animal não esteja diretamente associada à capacidade de evolução cultural cumulativa, como vimos, por exemplo, no exemplo dos pombos-correios. Existem efetivamente diferenças entre humanos e não humanos, na estrutura social, método de aprendizagem, que podem limitar a evolução cultural cumulativa em animais. Mas então, podemos ou não dizer que há cultura cumulativa em animais não humanos? Vou deixar este assunto em aberto agora para a discussão. Obrigada.